Hoje a gente vai falar sobre emoções, um tema tão recorrente sempre, mas agora na pandemia a gente está vendo as emoções virem muito à flor da pele em qualquer circunstância, então estamos todos mais sensíveis e talvez com a nossa garrafa cheia, né? Então a gota d'água está muito mais fácil de acontecer, de chegar, enfim. Então, hoje vamos explicar o que são as emoções, como elas se manifestam, como a gente reage normalmente, e um pouco da teoria sobre emoções. Esse aqui é o Atlas das Emoções, que é a fonte principal que a gente se baseou para fazer essa pesquisa, para trazer essas informações a vocês. Então, o Atlas das Emoções é uma ferramenta interativa que constrói o seu vocabulário de emoções e ilumina o seu mundo emocional. Então, ele foi criado por Paul Ekman, junto com o Dalai Lama, a pedido do Dalai Lama, para que possa ter algo visual, mais interativo e possa ser um guia para você saber o que você está sentindo, qual o nome dessas emoções, esses sentimentos. Exatamente. Como o Caio bem explicou, a gente se baseia nessa teoria do Paul Ekman. Existem muitas teorias que estudam emoções e sentimentos mundo afora, e a gente escolheu essa, e esse vai ser o nosso foco da nossa exposição aqui hoje. Então, o que são e como funcionam as emoções pela ótica de Paul Ekman e o seu Atlas das Emoções, que é um dos seus trabalhos mais conhecidos. Então, o nosso propósito aqui é mostrar para as pessoas, para todos vocês, como os sentimentos se manifestam, por a gente entender que, primeiro, isso é uma ciência muito relevante para uma vida saudável e para ter bons relacionamentos. Do lado, entendemos que as pessoas não conhecem os seus sentimentos, não sabem dar nomes a eles e, consequentemente, não sabem lidar com eles e responder da melhor forma a cada sentimento. Então, nosso propósito aqui hoje é falar sobre esse assunto que consideramos tão relevantes e que pouco se fala, não fomos ensinados na escola a lidar com isso, e não que isso seja menos importante do que matemática, física e química, é tão importante quanto. Então, vamos tentar reverter um pouco o que aconteceu na nossa trajetória. Então, como a gente pode ver nesse slide daqui, o Atlas ele divide uma emoção em três partes. A primeira parte é a parte do gatilho, depois vem a parte da experiência, que é a emoção em si, e por fim a resposta. Então, a gente vai se aprofundar agora em cada um. O gatilho é a causa, é o que acontece que faz te despertar alguma emoção. Esse gatilho, ele é uma somatória de um pré-requisito, então coisas que já aconteceram no passado e coisas pelas quais você já passou. Algo que efetivamente acontece, que é chamado aqui na nossa teoria de evento, e a base de dados perceptual, ou seja, como que são o seu histórico, a sua estrutura, como que você avalia frente a uma situação. Como que essa situação te afeta de determinada forma. Então, o gatilho é tudo isso, não é o evento sozinho, como muitas pessoas podem imaginar. É o evento associado à sua percepção frente a ele, visto que o mesmo evento pode causar distintas emoções para pessoas diferentes. Então, ele sozinho não vai despertar nenhuma emoção em você, mas depende da sua predisposição e percepção frente a ele. O gatilho também leva em considerações vários fatores, como a fome, a falta de sono e várias coisas, tanto físicas quanto emocionais. Tipo, se você acabou de brigar com alguém, você fica mais intuitivo a discutir. Se você vê alguém alegre, você fica também mais propenso a ficar alegre, entre esses outros fatores. Não é só o gatilho, ou só o evento, como a Nath bem explicou. Exato. E depois esse gatilho ele vai gerar uma experiência, que é a emoção em si. Então, essa experiência, ela é mais, a emoção ela é mais do que
simplesmente um impulso nervoso, né, que é no que acontece no cérebro. Ela traz mudanças físicas na gente e traz mudanças mentais. Então, elas influenciam da forma que a gente pensa, elas influenciam a forma que a gente age, os nossos músculos tensionam de formas diferentes, nosso corpo libera muitos hormônios para lidar com as emoções. E tudo isso é porque a gente foi aprendido desde a época, desde a pré-história a se comportar assim. A gente foi selecionado para a gente sentir as emoções, né? Então, uma coisa que vale ressaltar que essas emoções elas são universais. Elas acontecem com todo mundo. Então, não importa o lugar do mundo em que ela vive, a cultura, ela acontece em todo mundo da mesma forma, do mesmo jeito. E isso vem porque dos nossos ancestrais, né? Então, supondo que ele viu um predador. E o que ele vai sentir? Ele vai sentir medo. E daí, essa pessoa que sente medo, ela consegue fugir mais rápido, ela consegue escapar. E isso faz com que ela não morra por esse predador. Então, foi selecionando assim ao longo do tempo que a gente chegou nessas experiências, né? Até nessas mudanças físicas e mudanças mentais. Exato. As experiências que têm um nome aqui técnico, mas nada mais são do que as próprias emoções, elas nos causam mudanças físicas que a gente pode perceber. Então, a gente gagueja, a mão começa a suar, vem um calafrio. Isso demonstra que estamos sob o efeito de alguma emoção e essas emoções, elas nos levam a respostas, ou seja, como reagimos frente a essas emoções. Então, de forma bem didática, essa é a terceira etapa da nossa linha do Atlas das Emoções. Então, algo aconteceu, desenvolveu uma emoção, sentimos essa emoção, e aí? O que a gente faz com ela? Essa emoção, ela nos permite reagir de determinada forma, que é como chamamos as respostas. As respostas, elas podem nos ajudar ou não a atingir os nossos objetivos. Ou seja, quando estamos sob efeito de uma emoção, podemos ter respostas que são consideradas construtivas, destrutivas ou inclusive ambíguas, a depender da situação. Assim que essa emoção é gatilhada dentro da gente, estamos num período que o próprio Paul Ekman deu o nome de saturação emocional, ou seja, estamos completamente imbuídos por determinada emoção e toda a nossa decisão, toda a nossa atitude vai ser determinada por aquelas emoções. Então, a saturação emocional é um momento em que a gente tem dificuldade de se manter consciente, ou seja, tomamos atitudes que, se parássemos para pensar, talvez não seriam as melhores atitudes a serem tomadas. É quando você sai de uma discussão e fala, putz, eu não devia ter falado tal coisa, ou não devia ter agido daquela forma, ou caramba, esqueci de falar aquilo que era tão importante. Porque no calor da emoção, esse é o termo, inclusive, a gente não consegue parar e pensar racionalmente. Realmente é a emoção que está comandando ali. E é muito clara a saturação emocional, porque ela já está na gente desde os princípios do ser humano. Então, como eu citei ali no exemplo da caça e do predador, quando a pessoa sente medo, ela não vai pensar racionalmente o que ela tem que fazer. Ela simplesmente vai virar e vai correr. Porque se ela tiver parar para pensar, pode ser que no momento que ela parou para pensar, ela não esteja mais viva. E daí faz com que quem não parou para pensar sobreviveu, que gerou a gente. Só que isso é bom em certos pontos. Por exemplo, você está dirigindo um carro e daí alguém pula na frente do carro. Você instantaneamente vira o volante, porque você nem precisou pensar, porque é na saturação emocional. Só que ele também pode ser ruim quando você sente uma emoção que você não deveria ter sentido. Ou quando você sente uma emoção exageradamente. Isso implica em ter respostas não construtivas. Então, uma visão geral do todo o mapeamento. Então, a gente tem um gatilho, que são os pré-requisitos, o evento e a base de dado perceptual. Então, é o que gatilha a emoção. Aí temos a emoção em si, que são as transformações físicas, mudanças mentais. E, por fim, essas mudanças geram uma resposta, que podem ser construtivas ou destrutivas. Agora a gente vai falar alguns exemplos
com essas emoções. E notem que esses exemplos, o evento é o mesmo, que é um amigo ficar bravo com você. Então, com o mesmo evento, a gente vai ver que pode gerar emoções diferentes. Então vamos lá. Fazendo um compilado de tudo que a gente falou até agora. Então, não ter dormido muito o indivíduo já tem essa característica, já está internalizada nele, não tem dormido muito recentemente. Acontece alguma coisa, ou seja, um amigo fica bravo com você e você lembra-se de um valentão. Essa é a sua base de dados perceptual. Tudo isso junto, somado, o que, que acontece? Você sente raiva. E quais são as mudanças físicas? O seu corpo fica tenso, você está todo travado. E você se sente agredido. Então, essa é a sua mudança mental. E como você responde a essa experiência raiva? Você pode fazer uma pausa, você pode discutir ou você simplesmente evita. Você vai embora. Você não quer encarar aquela situação. Essas são três possibilidades de respostas que podem ser dadas para raiva. Não necessariamente você vai dar todas elas ou alguma, mas enfim. Então, essa é uma explicação de como a raiva se manifesta baseada na teoria do Paul Ekman, o Atlas das Emoções. E a raiva é um sentimento que acontece muito rápido e não temos o costume de parar e tentar racionalizar um pouco essa emoção, que ela é tão rápida e vem como um fogo para a gente. E quando a gente para e analisa quais são qual é o passo a passo até a gente chegar a tomar uma atitude um pouco descabida, a gente pode entender e tentar se preparar para futuras vezes ter uma resposta que nos agrade mais. A próxima emoção é o medo. Então, um amigo fica bravo com você, aí você leu notícias assustadoras e você se sente abandonado, você lembra de um abandono que aconteceu. Então, esse é o gatilho que gera o medo. E daí, no medo, você começa a ter palpitação, você espera que esse medo desapareça. Isso faz com que e as respostas possíveis são imaginar que eles vão embora, lembrar-se por que são amigos, né, e por que vocês estão brigando. Isso são as respostas possíveis para o medo, né? Então, como a gente já viu, a gente pode ter diversas respostas, e essas são só algumas delas. E bom, finalmente chegamos a uma emoção gostosa de sentir, que é a alegria. E lembrando que, de novo, é possível sentir alegria mesmo quando um amigo fica bravo com você. Digamos que você marcou um gol e você tá contra o seu amigo e você marcou um gol, aí o amigo fica bravo com você, porque afinal você fez um gol nele, e ele parece um mau perdedor. Você sente adrenalina, porque afinal você pontuou, a adrenalina tá lá em cima, você tá muito feliz e você se sente justo, porque afinal, tudo bem, ele pode, ali no jogo ele é seu oponente e nada mais justo do que você comemorar o gol que você fez. Como que você pode responder a essa situação, né? Um pouco delicada, mas enfim. Você pode tirar proveito disso. Você se orgulha porque afinal foi esforço seu aquele gol ter saído e nada mais justo do que você se orgulhar do seu esforço e você comemora livremente, é, tomando, claro, todas as cautelas com o seu amigo, o seu colega, mas você comemora o gol que você teve. É, então, É, vejam como pode ser também, pode ser também que você sinta as três coisas ao mesmo tempo e muito mais. Você haja das três formas que a gente citou aqui, porque as respostas não são restritas a uma única resposta, né? Então, sentindo emoção pode gerar diversas respostas, como distintas respostas também. claro, elas não são excludentes, assim como as emoções não são. Então, você pode sentir alegria e sentir medo ao mesmo tempo, por exemplo. Você pode ter ficado feliz de ter feito gol e ter medo de perder seu amigo, por exemplo. Ou algo nesse sentido. As emoções também não são excludentes e, com certeza, as respostas não são. O que vale é a gente tentar olhar para trás e perceber o nosso padrão, e se esse padrão não nos agradar, entender como isso acontece e como mudar no futuro.
Então, agora a gente vai falar um pouco sobre as emoções. Paul Ekman descreve 5 emoções básicas, que são a tristeza, o medo, a alegria, o nojo e a raiva. E agora vamos detalhar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Então, a primeira emoção que a gente vai falar é o da raiva. Então, você sente raiva quando você é injustiçado, quando alguma coisa contra você que você não acredita, que você discorda. Então, ela pode ser desde uma raiva leve, como uma irritação, ou de uma raiva bem grande, como uma fúria. Você fica muito bravo. E daí tem vários níveis da raiva que está mostrando aqui na tela, né? E as respostas da raiva, elas podem ser desde discutir, brigar, até usar força física, gritar e várias respostas que estão na tela. Agora a gente vai ver o medo. O medo é muito levinho, ele é uma inquietude. Você se sente uma pessoa inquieta e às vezes você não sabe exatamente por quê. Inclusive a inquietude ela pode ser causada por outras emoções, mas principalmente pelo medo. Então você está inquieta frente a uma situação. Essa inquietude, ela pode ser uma inquietude mais leve ou mais intensificada. E um medo muito intenso é chamado de terror. Ele está à frente do pânico e do horror, passando pela ansiedade, que é um medo que tem sido muito comum em todas as pessoas no século XX e agora, sobretudo, nessa pandemia, essa ansiedade de não ter uma resposta, né? A ansiedade da gente não saber o que vai vir do futuro. E o terror é impossível você sentir um terror leve. O terror, ele é um medo muito intenso e o terror, então, consequentemente, é uma emoção extremamente intensa. As graduações do medo passam por todos esses títulos que estão aí, que são inquietude, nervosismo, ansiedade, temor, desespero, pânico, horror e terror. Eu só queria dar um adendo ali sobre o medo, né? O medo, a gente sente medo quando a gente vê que algo pode ser perigoso para a gente, quando a gente se sente ameaçado. Então, quando a gente está ameaçado tanto fisicamente como mentalmente, né? Tipo, a gente pode se sentir ameaçado por uma pessoa, a gente pode se sentir ameaçado por um animal, e daí a gente sente o medo. E daí né, nessas intensidades ali que a Nath explicou. É Por só esse uma adendo que eu queria fazer. circunstância, a gente pode sentir medo de uma Sim. circunstância Sim. também. E o medo, ele, como tudo na vida, é preciso haver uma regulação e tudo que é em excesso faz mal, mas o medo tem uma importância muito positiva na nossa vida, que é nos resguardar frente a possíveis ameaças. Em alguns momentos, essas ameaças podem não ser reais e podem ser invenções da nossa mente. Por isso que o autoconhecimento é muito importante para entender da onde vêm essas ameaças e quão reais elas são. Mas o medo existe para nos proteger de situações que podem ser degradantes para a gente. E as possíveis respostas que o Paul Ekman mapeou são evitar a pessoa, a circunstância ou a situação que te fez sentir esse medo, ficar paralisado, ficar muito preocupado, simplesmente retirar-se, ruminar, ou seja, ficar voltando àquela situação e não conseguir superar aquilo, retirar-se, titubear ou vociferar, ou seja, gritar e expor todo aquele sentimento, colocar aquilo para fora de forma bastante agressiva. A próxima emoção que a gente vai falar agora é a do nojo. Então, o nojo, ele é quando você sente que alguma coisa vai fazer mal fisicamente para você, tipo, quando você vê uma comida estragada, quando você vê fezes, outras coisas, isso pode alertar nojo, assim como você pode sentir nojo por alguém, por alguma ação que uma pessoa fez. Então, o nojo, ele vai desde o descontentamento, ali passando pela aversão, pela repugnância, até o aborrecimento, o asco, a abominação, que é o sentimento de nojo mais profundo. E as respostas do nojo é desumanizar, evitar, retirar. E a resposta maior é a de vomitar mesmo. É, tipo, é uma ação do corpo quando sente nojo, que é colocar a comida para fora, que pode estar te fazendo mal. Exato. E esse vomitar pode também acontecer por situações que te acontecem,
que você sente nojo de alguma situação, de alguma pessoa, e você efetivamente vomita de tanto que tudo aquilo te faz mal, não necessariamente apenas algo sujo ou algo que você ingeriu que estava, enfim, fora do prazo de validade. Isso é realmente um extremo do sentimento. Bom, agora a tristeza. A tristeza ela tem várias nuances que a gente pode sentir e podemos perceber. Claro que existem, inclusive, é, podem existir, inclusive, outras nuances além dessas graduações, mas são essas que a gente vai abordar aqui. Então, a tristeza ela pode acontecer desde um simples desapontamento que você tem com alguém, com alguma situação em que você simplesmente se decepciona. Isso já é um nível de tristeza que pode ser leve, moderado ou intenso e pode ir até a angústia, que, enfim, pode chegar, pode se desenvolver num nível de, inclusive, alguma depressão. A angústia ela é um medo muito profundo e muito intenso e não é possível sentir uma angústia leve. Então, a tristeza, ela é uma resposta a uma perda. E poder sentir-se triste permite que façamos uma pausa frente a alguma situação, a algum gatilho, e mostremos aos outros e a nós mesmos que estamos precisando de apoio. É muito comum situações muito graves em que é completamente compreensível que as pessoas se sintam mal, se sintam tristes, e algumas pessoas simplesmente, por diversas razões, não demonstram essa tristeza, não demonstram esse sentimento por qualquer razão que seja. E isso pode trazer graves consequências no futuro. Então, sinta as suas emoções e entenda por que você está dessa forma, e essa é a melhor maneira de poder superar alguma situação. Então, as respostas da tristeza, elas variam entre buscar consolo, lamentar-se, protestar, retirar-se. Viram que retirar já apareceu no medo e, se eu não me engano, no nojo também. Ruminar também já apareceu. E sentir vergonha do que aconteceu, sentir vergonha do seu sentimento, enfim, envergonhar-se. Essas são algumas das várias respostas que o indivíduo pode dar a essa emoção. Sim. E agora, falando da alegria. Então, a alegria, ela, eu acho que é o que a gente, todo mundo busca, né? O que a gente sempre mais está buscando, que é a alegria. Então, a alegria é quando você está em ser uma felicidade, né? É quando você se sente feliz consigo mesmo. Então, ela varia desde um prazer sensorial até em êxtase, excitação, passando por vários níveis ali, até, tipo, você pode sentir alegria por alguém se dar mal, você pode sentir paz dentro de si, e essas outras sentimentos de alegria que te fazem bem e que a gente sempre busca na vida. E Exatamente. as respostas da alegria, ela pode ser desde complacência até alegrar-se com a desgraça dos outros, exclamar, a gente pode querer mais, a gente pode saborear cada momento, e entre outras respostas possíveis ali. Bom, essa foi nossa apresentação sobre como Paul Ekman e, mais especificamente, o Atlas das Emoções vê as emoções. Alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Como elas acontecem, quais são os gatilhos, como elas reverberam dentro da gente e, consequentemente, como a gente responde frente a elas. Quero ouvir de vocês agora. Deixem aqui embaixo nos comentários como foi que você percebeu que essas emoções acontecem dentro de vocês. Você pode dizer que você já sentiu nojo, por exemplo, alguma vez? Você consegue me dizer alguma experiência que você sentiu nojo, alguma situação? E mais geral, você consegue identificar quais são os seus gatilhos que geram as suas experiências e quais são as respostas que você dá para essas experiências? Você acha que todas as suas respostas você controla ou não?
gostaria de controlar, a gente está aqui para isso. A Arara Letramento Emocional está aqui para te letrar sobre as suas emoções. Você consegue dizer qual é a emoção que você sente com mais frequência? Eu tenho sido ansiedade, confesso. Estou muito ansiosa. E vocês? Me contem. De qualquer forma, a gente vai deixar aqui embaixo o link do Atlas das Emoções para vocês irem lá no site, conhecerem um pouco mais e estudarem esse cientista e esse projeto incrível que nos ensina tanto todos os dias. Espero que ensinem vocês também. E fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais, Arara Letramento Emocional, que vai vir muita coisa legal por lá. Então é isso. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Bom fim de domingo. Tchau.